Olá, que bom ter você aqui para a nossa reflexão de hoje. A gente vai explorar um risco que é bem sutil, mas olha, está muito presente nos nossos dias: o perigo de viver sem o governo do Pai. Seja muito bem-vindo oficialmente ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Hoje, terça-feira, 31 de março de 2026. Estamos encerrando mais um mês, né? E nesse fechamento fica aquela reflexão: quantas vezes a gente termina um ciclo cheio de informação, mas no fundo se sentindo vazio de uma direção clara? E aí, essa pergunta te pega? Essa sensação de ter acesso a tudo e ao mesmo tempo não ter um rumo definido? Esse é o ponto central da nossa conversa de hoje. Sabe, no mundo que está transbordando de dados e opiniões, é muito fácil se sentir perdido, mesmo com todas as respostas na ponta dos dedos. Pois é. E isso nos leva diretamente ao que a gente pode chamar de paradoxo do conhecimento. O perigo da nossa geração talvez não seja saber pouco, mas sim acreditar que saber muito já é o suficiente. Agora, olha que interessante esse contraste. Por um lado, a gente tem ativos incríveis. Informação, tecnologia, estratégias, nunca tivemos tanto acesso a tudo isso. A gente é, em teoria, a geração mais preparada da história. Mas, por outro lado, os nossos passivos são assustadores. Os níveis de ansiedade, de burnout, de relacionamentos quebrados nunca foram tão altos. Isso mostra uma verdade um pouco desconfortável. Ter inteligência por si só não é a mesma coisa que ter sabedoria. E para a gente entender bem esse engano, a história do filho pródigo é uma alegoria perfeita para os nossos dias. Ele representa exatamente isso: uma geração super inteligente, mas profundamente imprudente. E aqui está o ponto central para a gente entender essa história. O problema do filho não foi falta de inteligência, de forma alguma. Ele foi astuto, ele soube usar a lei a seu favor para conseguir o que ele queria. A falha dele foi na sabedoria, aquela capacidade de enxergar além do ganho imediato e entender as consequências espirituais de se afastar da fonte, da sua segurança. A inteligência dele deu recursos, mas a falta de sabedoria o levou direto para a ruína. Vamos ver o passo a passo de como isso acontece. Primeiro, ele exige a sua parte, confiando totalmente no seu próprio entendimento. Depois, ele sai de casa buscando a tal da independência. E qual o resultado? Ele perde o governo, a direção, a segurança que só a casa do pai podia oferecer. É a jornada clássica da autossuficiência que acaba em desamparo. Ok, se esse é o problema, qual é a saída então? A resposta está em trocar a nossa autossuficiência pela dependência de Deus. E esse, meu amigo, é o segredo da verdadeira sabedoria. Na Bíblia, a palavra para sabedoria é Hokmah. E ela não tem nada a ver com simplesmente acumular dados ou informações, como um HD. Não. Hokmah significa uma vida ajustada ao temor do Senhor. É a habilidade de viver do jeito certo porque você está debaixo da direção dele. Esse versículo de Provérbios, nossa, ele resume tudo, né? Não se trata de abandonar a razão, de parar de pensar, mas se trata de submeter a nossa razão a algo muito maior. É o ato de dizer: Pai, eu confio na tua perspectiva muito mais do que na minha. É um convite diário à rendição. Então, só para deixar bem claro, o problema nunca é estudar, aprender ou ter conhecimento. O problema é quando a gente usa a nossa inteligência para se tornar independente do Pai. É saber dirigir, mas não orar antes de sair de casa. É ter todos os recursos, mas não pedir a direção deles sobre como usar. Bom, com tudo isso que a gente conversou, como é que a gente traz isso para a prática? Como podemos viver esse princípio da rendição no nosso dia a dia, hoje mesmo? Queria te convidar a parar um pouquinho e refletir com sinceridade sobre isso. Pode ser nas finanças, na carreira, nos relacionamentos. Onde é que você tem tentado manter o controle total, sem consultar o Pai? E aqui vai o nosso desafio prático para hoje. Antes de fechar este mês, escolha uma dessas áreas e, em oração, entregue o governo dela ao Senhor. Peça uma direção clara antes de dar o próximo passo. Troque o controle pela rendição. Vamos então selar essa decisão com uma declaração profética, uma oração e uma bênção poderosa sobre a sua vida. Então declare isso com fé aí onde você está. Em nome de Jesus, eu renuncio à autossuficiência. Eu rejeito a falsa segurança do meu próprio entendimento e me submeto completamente ao governo do Pai. Eu recebo sabedoria do alto para decidir, paz para obedecer e graça para depender de Deus em cada área da minha vida. Senhor meu Deus, no encerramento deste mês eu me coloco diante de Ti com humildade e sinceridade.
Perdoa-me pelas vezes em que confiei mais na minha capacidade do que na tua direção. Ensina-me a viver com sabedoria, a buscar o teu conselho e a não sair do centro da tua vontade. Governa meu coração, minha mente, minhas escolhas e meus caminhos. Dá-me discernimento para o que preciso fazer. Guarda-me de decisões precipitadas e conserva-me debaixo da tua mão. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade. Olha, a sua reflexão é muito importante. Comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje o Senhor te mostrou que sabedoria não é sobre saber muito, mas sobre continuar dependendo do Pai. E se você quiser se aprofundar mais neste ou em outros temas teológicos, o caminho é fácil. Acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveitar a versão completa deste devocional com texto, áudio, vídeo, slides e até infográficos. Desejo a você uma terça-feira de excelência em Cristo Jesus. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.